Depois de 35 anos de casamento, meu marido disse que encontrou o amor da vida dele, uma mulher humilde, que não liga para luxo. Eu sorri, olhei para a minha secretária e disse: Lívia, bloqueie as contas, cancele o plano de saúde da mãe dele e troque todas as senhas. Antes de continuarmos, por favor, me contem de qual cidade vocês são e quantos anos têm. É muito bom conhecer nossa audiência. Tenham uma boa escuta. Depois de 35 anos de casamento, meu marido chegou em casa e, com um sorriso no rosto, anunciou que tinha encontrado a mulher da vida dele. Assim, tranquilamente, como quem comenta sobre o tempo. Eu estava na cozinha, mexendo o jantar que preparava para ele há 3 décadas, e ele, sentado à mesa, contava como ela era especial. Dizia que ela não era como eu, que ela era modesta, simples e que, ao contrário de mim, supostamente não ligava para bens materiais. Eu apenas olhei para ele, depois coloquei lentamente a concha sobre o fogão e sorri, com a mesma lentidão. Virei-me para minha secretária, que estava na sala de estar organizando documentos. Sim, eu tenho uma secretária, fato do qual meu querido marido convenientemente se esqueceu. E com uma voz muito calma, tão calma que até eu me surpreendi, disse: Lívia, bloqueie todas as contas conjuntas, suspenda o plano de saúde particular da mãe dele e mude todas as senhas. Nunca vou esquecer a cara do Roberto naquele momento. Era o rosto de um homem absolutamente perdido, que tinha certeza de que poderia me trocar tranquilamente como se troca um par de sapatos velhos. Mas aquilo era só o aquecimento. Nem meu marido, nem a mãe dele, ninguém ainda entendia quem eu realmente era e do que sou capaz quando me subestimam seriamente. Escutem minha história até o fim e escrevam nos comentários de qual cidade e estado vocês são. Tenho curiosidade real de saber até onde esse relato vai chegar. Agora, vamos nos apresentar direito. Meu nome é Marina Valença Bittencourt. Tenho 68 anos e nos últimos 35 fui a esposa ideal, a nora submissa, a mulher que sacrificou literalmente tudo pela família, o que no fim das contas não valeu a pena. Conheci o Roberto quando eu tinha apenas 33 anos. Eu trabalhava como contadora-chefe em uma grande firma na Avenida Paulista, em São Paulo. Eu tinha meu próprio apartamento de 2 quartos, meu carro, minha vida. Fui a primeira mulher da nossa família a ter curso superior, e meu pai, que Deus o tenha, morria de orgulho disso. O Roberto parecia encantador naquela época. Trabalhava com vendas, sempre bem vestido, arrumado, com aquele sorriso que faz você sentir que é a única mulher no mundo. Ele me cortejou por 6 meses antes de eu aceitar me casar com ele. Minha mãe me avisou, dizia que ele era bonito demais, falador demais, que esse tipo só traz dor de cabeça. Mas eu estava apaixonada, ou pelo menos achava que estava. Tivemos um casamento lindo, cartório. Depois, a cerimônia religiosa numa igreja antiga e tradicional no centro. Até hoje me lembro desse dia com uma mistura estranha de nostalgia calorosa e arrependimento amargo. Eu usava o vestido de noiva da minha avó, com rendas que ela trouxe da Europa antigamente. Roberto chorou quando caminhei até o altar, jurou me amar e respeitar até o fim dos seus dias. Nos primeiros anos, a verdade é que tudo ia bem. Não vou mentir. Nós 2 trabalhávamos, construíamos uma vida juntos, compramos nosso primeiro imóvel, um apartamento antigo, mas muito aconchegante em Higienópolis. E então minha sogra, Dona Elvira, mãe do Roberto, mudou-se para a nossa casa. Uma mulher que desde o primeiro dia deixou claro que eu nunca seria boa o suficiente para o filhinho dela. Roberto era filho único, temporão e muito mimado. Um menino mimado que, na versão dela, nunca errava em nada. Quando o pai dele faleceu e a deixou praticamente sem pensão e sem economias, era óbvio, claro, que quem deveria cuidar dela éramos nós. Ou melhor, eu. Roberto continuava trabalhando, viajava pelo país inteiro a negócios. E eu, aos poucos, fui me transformando em enfermeira, cozinheira e empregada doméstica da mãe dele, tudo numa pessoa só. Eu pedi demissão. Roberto dizia que era temporário, que a mãe precisava de atenção especial, que ela estava sofrendo muito com a morte do marido. Esse temporário se esticou por 30 anos. 30 anos cuidando de uma mulher que não tinha nenhum diagnóstico grave, mas que se tornou mestre na arte da manipulação. Ela era virtuosa em fazer chantagem emocional,
Fingia fraqueza, gemia, suspirava, a pressão subia e a temperatura aumentava assim que o Roberto cruzava a porta. Por 30 anos, ouvi que o meu feijão não tinha o tempero certo como o dela, que eu não limpava direito, que não me vestia bem, que não era feminina o bastante, que eu não tinha dado filhos ao pobre Robertinho. Sim, não tivemos filhos. Depois de muitos anos de tentativas e procedimentos dolorosos, descobriu-se que eu não podia engravidar. Dona Elvira fez de tudo para que eu nunca esquecesse isso. Ela achava que era seu dever me lembrar regularmente que eu tinha falhado na principal missão feminina. E o Roberto, meu querido Roberto, em todos esses anos, nunca me defendeu, nenhuma vez sequer. Mas eu continuei sendo a esposa ideal. Cuidava da casa, da mãe dele, garantia que tudo estivesse brilhando para a chegada dele de mais uma viagem de negócios. Com o tempo, essas viagens ficaram cada vez mais longas e frequentes. 1 semana em Manaus, 2 semanas em Porto Alegre, 1 mês em algum lugar no Nordeste. Eu ficava sozinha com a mãe dele, ouvindo as queixas infinitas e sentindo minha juventude se dissolver nos caprichos e exigências dela. Roberto chegava cansado, irritado, e eu sempre garantia que ele encontrasse conforto total em casa. A comida preferida dele. As camisas passadas exatamente como ele gostava. Silêncio no apartamento para que ele pudesse descansar. Eu nunca reclamei, nunca fiz cenas por causa das noites solitárias, dos aniversários que ele passava em outra cidade, dos aniversários de casamento que ele esquecia. Eu era a Marina, a esposa compreensiva, que entende que ele está dando duro pela família. Os anos passaram e eu fui desaparecendo. Aos 45, olhei-me no espelho um dia e não reconheci a mulher que eu costumava ser. Meus cabelos começaram a ficar brancos. Meu corpo carregava as marcas do cansaço e da tensão constante. Parei de me arrumar, de usar maquiagem, de me cuidar. Para quê? Roberto quase nunca estava em casa e, quando estava, mal olhava para mim. Dona Elvira, claro, não perdia a chance de notar como eu tinha me largado. Como o filhinho dela merecia uma mulher que se cuidasse. Ao mesmo tempo, era eu quem continuava gerenciando tudo. Todas as contas, as despesas da casa, os gastos médicos com a sogra, que não eram baixos apesar da saúde de ferro dela, todos os nossos investimentos, tudo isso era eu quem cuidava. Roberto nunca teve cabeça para números. Ele sempre foi um vendedor carismático, mas um financista completamente inútil. Então, a responsabilidade caiu sobre mim, como todo o resto. Uns 5 anos atrás, Dona Elvira finalmente começou a decair de verdade. 87 anos de amargura acumulada acabaram cobrando seu preço. Ela precisou de mais cuidados, mais atenção. Contratei cuidadores, enfermeiras, mas ela expulsava todos. Dizia que ninguém cuidava dela como eu. Roberto insistia que só eu podia fazer a mamãe feliz de verdade. E eu, tola, continuei carregando tudo nas costas. Comecei a ter meus próprios problemas de saúde, pressão alta, insônia, dores constantes nas costas de tanto levantar e virar a minha sogra na cama. Mas as minhas dores não interessavam a ninguém. Eu sou forte, eu aguento tudo, não é? E foi nesse cenário que começaram a aparecer detalhes estranhos. Roberto, que antes não ligava muito para a aparência, de repente começou a se cuidar muito. Comprava roupas novas sem nem me consultar, coisa que nunca fazia antes. Matriculou-se na academia, começou a usar um perfume diferente. Quando eu perguntava o que tinha mudado, ele dizia que era por causa do trabalho, que precisava ter uma boa imagem para os clientes. Eu queria acreditar nele. E então começaram as mensagens. O celular, que antes ficava jogado na mesa de cabeceira, na cozinha, ou esquecido no bolso do casaco no corredor, de repente virou uma extensão do corpo dele. Ele levava o aparelho até para o banheiro. Sorria olhando para a tela, digitava rápido alguma coisa e guardava o telefone no instante em que eu me aproximava. Foi aí que, pela primeira vez, senti aquele aperto no peito, aquela intuição que a gente não consegue ignorar. Fingi por muito tempo que não percebia nada, mas uma noite a sensação se tornou insuportável. Roberto adormeceu instantaneamente, como sempre, sem nem perguntar como foi meu dia, e eu fiquei deitada ao lado dele, olhando para o teto, entendendo que se não descobrisse nada agora,
enlouqueceria de vez imaginando coisas. Não me orgulho do que fiz em seguida, mas também não pretendo me envergonhar. Peguei o celular dele. Estava na mesa de cabeceira, como se pedisse para ser pego. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o aparelho cair. Eu sabia a senha. Claro, depois de tantos anos de casamento, não saber o código do marido seria difícil. E lá estava tudo. Centenas de mensagens de uma tal de Vanessa. Meu anjo, minha luz. Não vejo a hora de te abraçar. Corações, beijos, emojis, fotos, eles juntos em restaurantes, em quartos de hotel, em lugares bonitos que eu só via pela televisão. Ela era jovem, uns 40 anos, não mais que isso. Uma mulher comum, bonita. Hoje em dia as redes sociais estão cheias de mulheres assim. Vestidos justos, muita maquiagem, biquinho nas fotos, filtros em cada selfie. Nas conversas, Roberto era outra pessoa. Não aquele homem cansado e eternamente irritado que reclamava do barulho no apartamento e que o feijão não estava igual ao da mamãe. Ali ele era carinhoso, atencioso, romântico. Escrevia que sentia falta dela a cada minuto. Contava os dias para o encontro. Prometia mundos e fundos. Comprava presentes, organizava pequenas celebrações, planejava fins de semana em hotéis. E tudo isso, diga-se de passagem, com o dinheiro que eu administrava, com os recursos que eu passei anos investindo e multiplicando, enquanto ele ganhava e gastava na mesma hora, sem nem entender direito como as nossas finanças funcionavam. Bloqueei a tela, coloquei o celular de volta na mesa de cabeceira como se não tivesse tocado em nada. Não preguei o olho até o amanhecer. Na minha cabeça giravam centenas de opções. Levantar agora, acender a luz, jogar o telefone na cara dele, gritar, jogar na cara todos os meus anos ao lado dele, expulsá-lo de casa, ligar para a mãezinha dele e contar tudo. Mas lá no fundo, uma voz calma disse: "Espere, veja até o fim. Saiba de tudo antes de agir." Decidi não fazer escândalo. Decidi observar. Na manhã seguinte, agi normalmente. Preparei o café da manhã, acordei-o, servi o café, perguntei sobre os planos para o dia. Ele, sem suspeitar de nada, me deu um beijo na bochecha e saiu para o escritório. Embora eu já soubesse que o escritório estava longe de ser o único lugar na vida dele. Transformei-me numa detetive e comecei a monitorar atentamente a rotina dele, detalhes que antes passavam despercebidos, a que horas ele saía, a que horas voltava, com que frequência lavava as camisas, para onde ia o dinheiro dos cartões. Roberto nunca foi particularmente inteligente. Tinha charme, isso sim, mas inteligência ele considerava algo secundário. Por isso vigiá-lo foi mais fácil do que tirar doce de criança. Muito rápido ficou claro quem era a Vanessa. Descobri que ela trabalhava como recepcionista em um dos hotéis onde ele sempre se hospedava nas viagens a trabalho. Conheceram-se lá. Ele, o homem de sucesso de São Paulo. Ela, uma mulher divorciada com 2 filhos adolescentes, morava na periferia, num apartamento alugado pequeno. Vivia se virando para pagar empréstimos e alimentar os filhos. Para ela, Roberto interpretava o papel de príncipe. Contava com cores vivas, que era um especialista importante, como a diretoria o valorizava, quanto dinheiro ganhava, como era difícil a vida dele com uma esposa fria e mercenária, que não o entendia e que há muito tempo não o amava mais. Durante meses, observei pacientemente ele viver essa vida dupla. Em casa, continuei sendo a esposa exemplar. Cozinha, remédios para a mãe dele, ordem no apartamento, os pratos favoritos dele quando chegava. Sem histeria, sem suspeitas, sem cenas. Eu era a invisível de roupão, como antes. Mas no telefone e no rosto dele, quando lia escondido as mensagens, eu via outro Roberto. E o que doeu mais não foi nem o meu anjo, ou o eu te amo. Não foram as fotos, nem os jantares românticos. O que mais me cortou foram as palavras dele sobre mim. Para a Vanessa, ele me descrevia assim: uma velha amarga que passa o dia sentada em casa com a minha mãe, uma esposa sem paixão e sem vida, que não sai mais para lugar nenhum, não conversa com ninguém. Ele escrevia que eu era chata, que eu mesma não queria vida social, que tinha virado uma reclusa por vontade própria.
omitindo convenientemente o fato de que foi ele quem me pediu para largar o emprego, abandonar a carreira e esquecer as amigas para não deixar a mãe dele sozinha. Para a Vanessa, ele contava que eu era terrivelmente mercenária. Dizia que eu só me importava com dinheiro, contas, aparências, que eu estava sempre insatisfeita, que ele tinha que ralar para atender aos meus caprichos. Eu, a pessoa que viveu 30 anos em função da mãe de outro, que nunca se permitia nada caro, que usava a mesma roupa por várias estações só para economizar, de repente virei materialista. Se não doesse tanto, daria para rir, mas o mais pesado foi outra coisa. Numa das conversas, rolando dezenas de mensagens, vi eles discutindo o futuro. Não uma noite no hotel, não mais um presente, mas o futuro. Roberto escrevia para ela que logo tudo mudaria, que ele com certeza se divorciaria de mim, que agora só não era o momento, que enquanto a mãe dele estivesse viva, ele não poderia sair. Por quê? Bem, porque eu era a única que sabia cuidar dela. Ele confessava para a Vanessa que tudo já estava decidido na cabeça dele. Assim que a mãe morresse, ele estaria livre. Eles se casariam, viajariam, viveriam para eles mesmos, aproveitariam a vida que mereciam. Ele descrevia as viagens, os planos em comum, como envelheceriam juntos, tranquilos, com vinho, à beira-mar, sem a velha bruxa no apartamento atrapalhando a felicidade deles. Ele escrevia isso com tanta calma, tanta certeza, como se eu não fosse um ser humano, não fosse a esposa com quem viveu décadas, mas sim um obstáculo no sistema, uma questão técnica que se resolveria sozinha assim que a sogra partisse dessa para melhor. Naquele momento, entendi muito claramente. Para ele, eu não sou esposa nem parceira. Sou uma empregada doméstica conveniente, uma cuidadora gratuita para a mãe dele, uma contadora para todas as ocasiões, uma peça na engrenagem que ele planejava descartar assim que, na opinião dele, deixasse de ser útil. E foi exatamente naquela noite, relendo aquelas linhas, que decidi de verdade que se alguém fosse decidir como nossa vida mudaria, esse alguém seria eu, e não o Roberto com a mulher dos sonhos dele. Quando entendi que para o Roberto eu era apenas um mecanismo conveniente, que ele já tinha me riscado mentalmente da vida futura dele, algo estalou dentro de mim. Chorar, fazer escândalo, segurá-lo pela manga e implorar para ele pensar nos anos vividos. De repente me pareceu humilhante, mas pesar tudo com calma e posicionar as peças no tabuleiro, pelo contrário, pareceu a única opção digna. Decidi não surtar, decidi me preparar. Por fora, continuei sendo a mesma Marina, fazendo sopa para a sogra, aplicando injeções, dando remédios no horário, lavando as camisas dele, mantendo a aparência de uma vida familiar normal, mas por dentro, passo a passo, eu montava um plano. Primeiro apenas observei, vi como ele se atrasava do trabalho, como de repente surgiam novos gastos nos cartões, como o humor dele mudava antes e depois das viagens. Depois percebi que minhas observações eram poucas e contratei um detetive particular. Sim, isso mesmo. Enquanto eu servia a sopa e colocava mais comida no prato dele, em algum lugar do outro lado da cidade, um homem o fotografava em restaurantes de hotéis e anotava em quais portas ele entrava e com quem saía. Quanto mais informações eu tinha, mais calma eu ficava. O mais assustador é o desconhecido. Quando você sabe de tudo, o medo desaparece. Sobra apenas uma clareza fria. E então, um dia, tudo convergiu num ponto só. Lembro-me desse dia nos mínimos detalhes. Roberto voltou para casa mais cedo que o normal. 1 hora, talvez 1 hora e meia. Mas para um homem que por hábito chegava tarde, aquilo já era um evento. Dona Elvira cochilava no quarto dela depois do almoço. A televisão resmungava baixinho. Eu estava na cozinha, cortando salada e pensando nas minhas coisas. Ele entrou, sentou-se à mesa, ficou um tempo em silêncio me observando mover entre o fogão e a pia, e depois, com aquele sorrisinho típico dele que um dia fez meu coração parar, disse: Marina, preciso falar com você. Acho que encontrei a mulher da minha vida. Se eu tivesse ouvido isso há uns 10 anos, provavelmente teria me despedaçado. Mas naquele momento eu já tinha lido todos os Meu Anjo e Estou Esperando Nossa Noite. Eu sabia o nome da mulher da vida dele, sabia onde ela morava, quantos empréstimos ela tinha e quais remédios a mãe dele tomava enquanto ele brincava de romance.
Por isso, apenas pousei a faca em silêncio, enxuguei as mãos no pano de prato e me virei para ele. Ele falou por muito tempo. Explicou como a Vanessa não era como as outras, que ela, ao contrário de mim, era simples, suave, sem exigências, que ela não precisava de dinheiro, que não estava com ele por isso, que ao lado dela ele se sentia vivo de novo, jovem, necessário. Disse que entendia. Vai ser doloroso para você, desagradável, mas não posso me enganar e viver sem amor. Que ele também tinha direito à felicidade. Eu ouvia e, em certo momento, pela primeira vez em muito tempo, olhei para ele de verdade, não como o pano de fundo habitual de suspiros e reclamações. Na minha frente estava um homem de 68 anos, com as têmporas grisalhas, com uma barriguinha que academia nenhuma escondia mais, com queixas eternas de pressão ou dor nas costas. Um homem que acreditava piamente que uma mulher 20 anos mais jovem tinha se apaixonado por ele como pessoa, e não pela carteira dele. E foi aí que não senti desespero, mas um sentimento estranho e muito sóbrio. Ele não faz a menor ideia de com quem viveu 35 anos. Roberto nunca se interessou pela minha vida antes dele. Não perguntava como eu tinha chegado ao ponto de, aos 33 anos, já ter meu próprio apartamento e carro. Não parava para pensar de onde vinham meus contatos, porque eu entendia facilmente de documentos, porque conversar com advogados e banqueiros era tão simples para mim. Por algum motivo, ele tinha certeza absoluta de que, assim que larguei o emprego, passei a depender totalmente dele. E com certeza ele nunca leu de verdade o que assinava. Todos esses anos, ele assinava com a mão leve qualquer papel que eu colocasse na frente dele. Você é minha contadora. Você sabe o que é melhor. Ele repetia com orgulho que confiava totalmente na esposa e nem suspeitava o quanto essa confiança lhe custaria. Meu pai faleceu há 15 anos. Ele foi um empresário de muito sucesso. Trabalhava com imóveis numa época em que muitos achavam isso arriscado. Ele tinha galpões e casas antigas em bairros afastados, terrenos com obras inacabadas. Na época não valiam tanto, mas com o tempo essas áreas viraram ouro. Ele deixou tudo para mim, sua única filha. Terras, prédios, participações em empresas, investimentos. Ainda antes do casamento, meu pai insistiu para que eu e o Roberto fizéssemos um pacto antenupcial, com muita delicadeza, sem escândalo, como se fosse apenas uma formalidade. Mas o contrato foi redigido de forma rígida e competente. Regime de separação total de bens. Tudo o que era meu antes do casamento, e tudo o que eu ganhasse depois seria minha propriedade exclusiva. Roberto assinou sem ler. Não estava interessado. Ele só via a festa e a vida bonita pela frente. Detalhes jurídicos nunca o preocuparam. Todos esses anos, enquanto ele tinha certeza de que vivíamos exclusivamente do salário dele de vendedor de sucesso, eu lidava com números bem diferentes. Eu desenvolvi com cuidado o que meu pai deixou. Transformei galpões velhos em centros empresariais, terrenos em condomínios residenciais, investi dinheiro em ações, em pequenas empresas que depois cresceram e viraram negócios sérios. Eu tinha meus próprios advogados, meus consultores financeiros, meu círculo social. Roberto não participava de nada disso e nem se interessava. A casa onde morávamos, aquele cantinho aconchegante que ele achava que era nosso, estava no meu nome. O carro que ele usava para ir às reuniões também. Praticamente todas as contas onde o dinheiro entrava eram pessoais minhas. Bastava para ele acreditar que era o provedor principal. Eu deixava ele pensar assim. Dizia, nós compramos, nós investimos, nós decidimos. Embora, na verdade, quem decidia era eu. Era mais fácil manter a ilusão dele do que explicar que o mundo era um pouco mais complexo do que ele imaginava. E naquele dia, quando ele estava sentado na minha frente na cozinha, falando inspirado sobre seu grande sentimento, eu já sabia perfeitamente que quase tudo o que ele considerava nosso era meu. Ele achava que tinha vindo ditar minha sentença. Ainda não entendia que tinha assinado a própria sentença quando passou anos assinando papéis sem olhar e contando para outra mulher como logo se livraria de mim. Eu estava ali no fogão, ouvindo o discurso sobre amor e liberdade e sabia muito claramente. Desta vez, quem vai escrever o roteiro não sou eu no papel de vítima silenciosa, mas eu no papel de dona da situação.
E naquela noite, quando ele finalmente se calou e fez uma pausa, esperando lágrimas e histeria, eu já tinha formulado na cabeça cada palavra que diria a seguir. Para ele, para Lívia e para todos que estavam tão acostumados a me ver como o elo fraco. Ouvi todo o discurso dele sobre o direito à felicidade, o amor verdadeiro e a mulher dos sonhos. Assenti, como se tivesse entendido tudo, coloquei o pano de prato na mesa e simplesmente passei para o próximo passo do meu plano. Aquilo mesmo que mencionei brevemente no começo desta história. Virei para uma porta da cozinha e chamei em voz alta. Lívia, venha aqui, 1 minuto, por favor. Lívia, minha secretária e advogada, estava na minha casa naquele dia. Estávamos organizando uns papéis de um dos empreendimentos. Ela entrou na cozinha com uma pasta na mão, calma como sempre. Olhei para ela com a mesma serenidade com que tinha olhado para o meu marido e disse: Lívia, vamos bloquear todas as contas conjuntas. Suspenda o pagamento do plano de saúde particular da Dona Elvira. Mude todas as senhas do Internet Banking, agora mesmo. Lívia assentiu levemente, sem perguntar nada, e foi para a sala, já discando para alguém no celular. A cara do Roberto nesse momento não tinha preço. Que contas? Ele conseguiu balbuciar depois de alguns segundos. O que você está fazendo? Ele olhava para mim, depois para a direção onde a Lívia tinha ido, como se tentasse entender se era piada ou não. Exatamente o que tenho pleno direito de fazer com o meu dinheiro e a minha propriedade. Respondi, mantendo a calma. Espera. Ele levantou da mesa. A voz dele tremeu. Como assim seu? Marina, não me faça rir. Nós construímos tudo juntos. A casa é nossa, as contas são nossas, o carro é meu. Eu trabalhei a vida toda. Dei um leve sorriso. Você trabalhou, sim, é verdade. E você vai receber o que ganhou. Não se preocupe. Mas agora vamos por partes. Chamei a Lívia, pedi para trazer a pasta que estávamos analisando. Senta, disse eu. Vou te dar uma aulinha rápida. Roberto sentou de volta, mas já sem aquela confiança toda. As mãos dele tremiam. Lívia espalhou os documentos na mesa. Aqui está a escritura da casa onde moramos. Apontei calmamente para a primeira página. Vê o sobrenome? Ele se inclinou, leu. Só tem o seu nome. Ele sussurrou rouco. Exatamente. A casa é minha. Peguei outro documento. Este é o carro que você dirige, também no meu nome. Próximo. Pilha de papéis, contas, investimentos, participações em empresas. Aqui, continuei, estão as nossas economias conjuntas. Só que juridicamente são minhas. Você assinou concordando com isso não uma, mas várias vezes. Roberto agarrava os papéis como um náufrago agarra uma boia. Seus olhos corriam pelas linhas, ele resmungava algo. Isso não pode ser. Nós fazemos tudo juntos. Eu sou seu marido. Sim, confirmei suavemente. E assinou tudo o que eu te dei por 35 anos seguidos, sem ler. Lembra? Eu confio em você. Você é minha contadora. Ele ficou tão pálido que fiquei com medo de ele cair duro ali mesmo na cozinha. Você não pode fazer isso. Ele começou a gritar. É ilegal. Eu trabalhei a vida toda. É nosso dinheiro. Ilegal? Acenei para Lívia. Doutora Lívia, pode explicar ao Roberto se isso é legal? Lívia, sem alterar a voz, explicou friamente. Existe um pacto antenupcial de separação total de bens. Todo o patrimônio foi registrado em nome dela abertamente. O senhor assinou os documentos voluntariamente. Temos total transparência. Se tentar contestar, temos provas suficientes para derrubar qualquer tentativa. Então, ela concluiu, do ponto de vista da lei, está tudo em perfeita ordem. Roberto lançou um olhar furioso para ela, depois voltou a olhar para mim. Você ficou maluca, ele sibilou. Você não pode me deixar sem nada. Primeiro, tomei um gole de água calmamente. Não estou te deixando sem nada. Você vai receber exatamente o que ganhou pessoalmente e contribuiu para essa casa nesses anos. Até o último centavo. Ele fez menção de protestar, mas levantei a mão. Segundo, se você quer ir para a mulher da sua vida, você é um homem adulto. Por favor, a porta está aberta. Mas você vai sair não com o que achava que era comum, mas com o que é seu por lei. E isso, acredite, não é nem de longe o que você contou para a Vanessa. Vi o rosto dele se contorcer num espasmo. Como você sabe o nome dela? Roberto? Suspirei levemente.
Você acha mesmo que eu sou uma completa idiota? Ele calou-se. Ficamos um tempo em silêncio. Só se ouvia a respiração da dona Elvira no quarto ao lado e o tic-tac do relógio na parede. Em certo momento, ele começou a ameaçar. Prometeu chamar todos os advogados, tirar metade de tudo, não me deixar viver em paz. Eu ouvia ele cuspindo perdigotos e só pensava numa coisa. Como ele ainda não entende a situação em que se meteu? Quando a primeira onda de histeria dele baixou, mudei um pouco o tom. Sabe, talvez eu tenha exagerado um pouco agora, disse mais suavemente. Foi tudo muito repentino para você, pelo menos. Vamos fazer o seguinte. Você vai morar fora por uns dias e depois conversamos com calma, sem gritos. Os olhos dele se iluminaram por um segundo. Então você está disposta a negociar? Estou disposta a ouvir, respondi evasivamente. Também preciso de tempo para pensar. Ele se agarrou a essa esperança como sempre. Tá bom, murmurou ele. Vou para um hotel por enquanto. Precisamos esfriar a cabeça. Claro, acenei. Para um hotel. Nós dois sabíamos perfeitamente que não haveria hotel nenhum. Algumas horas depois, o detetive particular, com quem eu já trabalhava há um tempo, mandou o primeiro relatório. Roberto, com uma mala e cara de ofendido, estava na porta de um prédio simples na periferia, exatamente onde a Vanessa morava com os filhos. Ele entrou, subiu, tocou a campainha. Depois vieram fotos de dentro do apartamento, eles se abraçando, ela olhando para ele com aquele sorriso apaixonado de sempre. Lá mesmo, segundo o detetive, ele contou com cores vivas, como a esposa era louca, como tinha bloqueado todo o dinheiro, como estava agindo de forma inadequada. Ele prometeu fervorosamente que tudo se resolveria, que ele tinha direitos, que não desistiria tão fácil e que logo, muito logo, eles viveriam muito bem com a metade da fortuna dele. Pobre Vanessa, ela achou que tinha tirado a sorte grande. Um homem sólido de São Paulo, numa boa idade, com casa, dinheiro e uma esposa injusta que ele estava prestes a largar. E, na verdade, ganhou um homem de 68 anos, sem acesso às contas, com uma mãe doente a tiracolo e um monte de ilusões sobre o que lhe pertencia. Muito rápido, o romance começou a rachar. Assim que o dinheiro foi cortado, tudo desmoronou, uma coisa atrás da outra. Roberto tentou pagar com o cartão dele no mercado. Recusado. Transações bloqueadas. Tentou sacar dinheiro no caixa eletrônico. Operação impossível. Ele ligava para o banco, discutia, xingava, mas as contas conjuntas já estavam sob controle. O que era meu estava protegido como uma fortaleza. Ele ligou várias vezes para a Lívia, tentou pressionar. Vocês não têm o direito. Vou processar vocês. Lívia, educada, mas extremamente fria, explicava a mesma coisa. Todas as ações são por ordem da proprietária das contas. Juridicamente não há infrações. Não há. Se o senhor quiser contestar algo, entre com um pedido oficial, responderemos conforme a lei. Enquanto isso, Vanessa começou a mostrar sua verdadeira face. Primeiro começaram os suspiros de insatisfação. Preciso pagar os empréstimos. As crianças crescem, a comida está cara. Depois, cobranças diretas. Você prometeu que tinha dinheiro. Não posso carregar tudo sozinha. Quando você vai resolver isso com a sua mulher? Quanto menos dinheiro ele tinha, menos romance restava. E eu? Eu nesse tempo vivia, por incrível que pareça, uma vida quase normal. Cuidava da dona Elvira, que, claro, estava horrorizada com o fato de aquela maluca da Marina ter cortado o plano de saúde caro dela, mas nem pensava em ficar do meu lado. Continuei cozinhando, limpando, cuidando das minhas coisas. Só à noite, quando a casa ficava em silêncio, eu sentava na mesa do escritório e espalhava os documentos na minha frente. Contratei os melhores advogados de família que pude encontrar. Começamos a reunir provas da traição, cópias das conversas, relatórios do detetive, fotos de hotéis e restaurantes, extratos bancários onde estava preto no branco, presentes, hotéis, jantares, tudo pago com aqueles cartões que eu administrava. Formalmente, resultava que o Roberto, por muito tempo, gastou meu dinheiro com a amante. Levantamos todos os documentos de 35 anos de casamento. O pacto antenupcial estava valendo,
limpo e inequívoco. O fato de meu pai ter insistido nisso lá atrás foi a minha salvação. Os consultores financeiros prepararam um relatório consolidado do meu patrimônio. Vou ser honesta, até eu, sabendo quantos imóveis e investimentos tinha, fiquei impressionada com os números totais. Aqueles galpões e terrenos que meu pai me deixou para valorizar tinham virado ativos de ouro. Meus investimentos nesses anos também multiplicaram. Eu não era apenas uma mulher de vida confortável, eu era uma mulher muito rica. E o Roberto, um homem muito pobre, só que ainda não tinha entendido isso completamente. Pedi ao detetive para investigar a Vanessa separadamente. Descobriu-se que a simplicidade e a modéstia dela já tinham custado caro aos bancos. Empréstimos pessoais com juros abusivos, dívidas de aluguel, contas de luz atrasadas. Os presentes que o Roberto dava, ela muitas vezes revendia na hora para tapar algum buraco financeiro. O dinheiro que ele dava para as crianças ia para pagar dívidas antigas. Uma noite, a Lívia disse diretamente: Marina, já temos o suficiente para pedir o divórcio tranquilamente e encerrar esse assunto. Rápido, preciso, sem teatro. Quer que eu prepare tudo? Olhei para a pilha de papéis, para as fotos, para os extratos e de repente percebi que não queria que fosse rápido. Eu precisava não só romper juridicamente esse casamento. Eu queria que o Roberto entendesse de verdade o que tinha perdido, que a Vanessa visse quem ele era de verdade quando não tinha acesso ao dinheiro comum, que a dona Elvira passasse pelo menos uns meses na realidade, sem a empregada na figura da nora. Não, Lívia, disse eu, ainda não vamos nos apressar. Ela levantou uma sobrancelha, surpresa. Tem certeza? Absoluta, respondi. Deixe que cada um deles viva um pouco no mundo onde eu não existo, e depois a gente coloca o ponto final. Fechei a pasta, levantei da mesa, andei pela sala e senti com muita clareza. O jogo está começando, e agora é a minha vez de jogar. As semanas se arrastavam uma após a outra, e quanto mais o tempo passava, mais interessante ficava observar o castelo de cartas cuidadosamente construído pelo Roberto desmoronar. Ele tentou voltar. Claro que tentou. Apareceu na porta algumas vezes com buquês baratos, mas escolhidos com esforço, com aquele sorrisinho culpado. Marina, eu entendi tudo, começava ele cada vez com variações do mesmo discurso. Fui um idiota, a Vanessa foi um erro, você é a única, a verdadeira. Eu aceitava as flores calmamente, colocava no vaso, servia um café para ele. Sentávamos na cozinha, como antigamente, e conversávamos. Não como marido e mulher, mas como velhos conhecidos que têm assuntos a tratar. Ele jurava que terminaria tudo, que aquela história não significava nada, que teve um deslize, mas acordou. Prometia que ainda viveríamos para nós, que tudo podia ser consertado. Eu ouvia atentamente, às vezes fazia perguntas, concordava nos momentos certos. Ele saía dessas conversas certo de que tinha quase me convencido, que faltava pouco para eu ceder. Ele só não sabia de uma coisa. Cada visita dele, cada discurso meloso era gravado por câmeras que instalei antecipadamente pela casa. Discretas, imperceptíveis, com bom áudio. Todo aquele vou largar tudo, você é minha única, e as ligações seguintes para a Vanessa reclamando da esposa megera viravam arquivos organizados numa pasta separada. Paralelamente, o estado da dona Elvira piorava. Sem o plano de saúde caro e a clínica particular, ela caiu no sistema em que as pessoas comuns vivem. SUS, postinhos, filas, médicos que têm 5 minutos por paciente. Cuidadores não vinham mais em casa. Simplesmente não havia como pagá-los. Os remédios importados que ela tanto se orgulhava de ter. Eu tenho tudo do bom e do melhor. Foram trocados por genéricos comuns da farmácia. Ela estava furiosa. Gritava que eu tinha destruído a vida dela, que eu era ingrata, que não se trata uma mãe assim. Mesmo assim, nem no pior pesadelo, ela pensava em ficar do meu lado. A culpa continuava sendo minha. Mas um dia, a raiva dela começou a se virar para o outro lado. Onde está meu filho? Sibilava ela ao telefone quando conseguia falar com o Roberto. Por que tenho que esperar senha, se a vida toda tive o melhor tratamento? Por que estou aqui sozinha e ele se divertindo sabe-se lá onde? Roberto bancou o herói e tentou cuidar dela ele mesmo por algumas noites. Deixe ele vir, deixe ele sentir, pensei. Ele veio.
3 noites ele levantou para ajudá-la a ir ao banheiro, mediu a pressão, ouviu os gemidos e reclamações infinitas. Aguentou exatas 3 noites. No 4º dia, parecia ter envelhecido uns 10 anos. Não entendo. Como você aguentou isso tantos anos? Desabafou ele, caindo na cadeira da cozinha. Eu só dei de ombros. Acostumei. Enquanto isso, o conto de fadas dele com a Vanessa estava rachando de vez. O detetive me mandava relatórios com comentários curtos. Hoje briga feia. Ela gritou que não se envolveu com ele para carregar tudo sozinha. Chamou ele de velho inútil. Outra vez ele a acusou de ser interesseira como todas, que ela só queria a metade da fortuna dele. Ela riu e disse que ele mesmo não tinha nada. O grande amor deles, sem injeção financeira, durou menos de 2 meses. Eu lia aquelas linhas e me pegava pensando que estava assistindo a uma novela barata. Só que tinha uma diferença. Dessa vez, a roteirista era eu. Nesse cenário de circo, minha própria vida começou a mudar. Lívia disse uma noite: Marina, a senhora fica o tempo todo ou com documentos ou com a dona Elvira. Precisa sair um pouco, ver gente. A senhora não é só esposa de alguém e cuidadora de alguém. No começo dispensei, mas a ideia ficou. Já não lembrava a última vez que tinha feito algo para mim. Não para a casa, não para o marido, não para a sogra, mas para mim. Um dia fui ao salão, simplesmente marquei e fui. Cortei o cabelo, um corte moderno, elegante, que valorizava meus fios brancos em vez de tentar escondê-los. Pintei os cílios, fiz as unhas, depois entrei numa loja de roupas e comprei umas peças que eu realmente gostava, e não apenas confortáveis para ficar em casa. No começo foi estranho. Olhei no espelho para uma mulher bem cuidada e não conseguia acreditar que era eu. A mesma Marina que passava anos com suéteres largos e roupões velhos. Lívia, ao me ver no dia seguinte, apenas sorriu. Agora sim, a senhora parece consigo mesma. Por insistência dela, entrei num clube fechado de mulheres empresárias. Foi uma descoberta à parte. Na mesma mesa sentavam mulheres da minha idade e mais velhas, que gerenciavam empresas, viajavam pelo mundo, realizavam projetos, iam a conferências e não apenas para o sítio fazer geleia. Uma delas, a Svetlana, vamos chamá-la de Sandra, 72 anos, tinha acabado de voltar de uma viagem pela Europa. Mostrava fotos no celular. Paris, Roma, Barcelona, ruelas estreitas, praças lindas, cafés, o mar. A vida não acaba aos 60, meninas, ria ela. Às vezes é nesse momento que ela só começa, se a gente se permitir viver. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça. Voltei para casa dessa reunião pensando: 30 anos eu não vivi, eu sobrevivi. Fui a esposa ideal, a nora conveniente, a sombra silenciosa no meu próprio apartamento. E para quê? Para aos 68 tentarem me trocar por uma versão mais nova e mais simples. Quanto mais eu pensava nisso, mais claro ficava. Apenas o divórcio era pouco. Eu já não ligava para o que o Roberto ia falar. Se a dona Elvira ia se arrepender algum dia, se a Vanessa ia entender a burrada que fez, eu queria uma coisa: colocar tudo em seus devidos lugares, mostrar a cada um que me olhou de cima para baixo, por tantos anos, quem eu sou de verdade. Não a Marina que fica em casa com a mãe dele, mas a dona da empresa, a herdeira e continuadora do negócio do pai, a pessoa que construiu um império silenciosamente nas sombras. E em certo momento a ideia surgiu sozinha. Encontrei um bom assessor de imprensa. Expliquei que queria organizar um jantar beneficente em prol de um dos asilos da cidade, um evento bonito, salão grande, em hotel de luxo, gente famosa, jornalistas, caridade, coluna social. Dá para fazer, disse o assessor com confiança. A senhora tem nome, recursos, contatos, tudo será de alto nível. Reservamos o melhor salão de festas no centro de São Paulo. Fizemos a lista de convidados: empresários, políticos, artistas, filantropos, imprensa. Um item separado na lista era Roberto Guzmão, esposo, Dona Elvira Guzmão, mãe do esposo. Assinei pessoalmente os convites para eles. Roberto, ao receber o envelope, primeiro não acreditou, depois, segundo me contaram, quase floresceu. Na cabeça dele, a lógica era: a esposa organiza um evento social, chama ele para ficar ao lado dela,
Logo, quer restaurar o status de casal. Já que ela ainda é oficialmente esposa dele, por que não? Dona Elvira, ao ouvir sobre o grande jantar beneficente, ficou em êxtase. Está vendo, disse ela ao filho, Marina vai cair em si, ainda vai correr atrás de você. Estão te levando para a sociedade, nem tudo está perdido para vocês. Os dois nem imaginavam que aquela noite não seria a confirmação da importância deles, mas algo totalmente diferente. Enquanto eles discutiam com que roupa iriam e como se portariam com dignidade, eu só pensava numa coisa. Nessa noite, vou tirar a máscara da esposa, quieta e invisível. E todo o salão vai ver quem é Marina Valença Bittencourt de verdade. Lembro-me do dia do jantar beneficente nos mínimos detalhes. De manhã, fui ao melhor salão que pude encontrar. Cortaram e arrumaram meu cabelo grisalho de um jeito que os fios brancos não pareciam sinal de cansaço, mas parte do estilo. Uma mulher elegante, estilosa, que não tenta parecer mais jovem, mas aceita sua idade com tranquilidade. Fizeram uma maquiagem leve, destacando os olhos, tiraram os vestígios das noites mal dormidas. Depois, vesti o vestido que eu e a Lívia escolhemos por dias. Simples no modelo, mas impecável no caimento. Tecido nobre, corte perfeito. No pescoço, uma joia da minha mãe que eu quase nunca tirava da caixa. Nos pés, sapatos de salto, dos quais eu já tinha esquecido. Quando me olhei no espelho antes de sair, por um segundo me senti estranha. Na minha frente não estava a dona de casa cansada, a nora oprimida, mas aquela Marina que eu fui um dia, só que adulta, com experiência, com os anos vividos no rosto, mais viva. À noite, o salão do hotel já estava cheio. Garçons circulavam, música suave tocava, convidados conversavam, trocavam cartões, sobrenomes conhecidos, gente séria, jornalistas com câmeras, fotógrafos, tudo como o assessor prometeu. Roberto chegou antes de mim. Vi ele de longe. Um terno barato, que ele aparentemente achava chique, parecia especialmente estranho perto dos blazers caros e bem cortados dos outros homens. Ele estava visivelmente nervoso, tentava puxar conversa, soltava umas frases, mas dava para ver que ele não entendia onde tinha se metido. Ao lado, numa cadeira de rodas, estava a Dona Elvira. A cadeira, claro, era para compor o personagem. Em casa, ela andava perfeitamente com a bengala, mas ali decidiu parecer especialmente sofredora. Estava com o melhor vestido, penteado, joias. Sempre gostou de causar impressão. Quando entrei no salão, as pessoas se viraram. Senti os olhares, os sussurros, o burburinho leve. Alguns me reconheciam de reuniões de negócios, outros me viam pela primeira vez. Mas todos estavam interessados, afinal, eu era a organizadora da noite e a principal benfeitora. Roberto olhou para mim e vi no rosto dele um choque genuíno. Parece que ele nem entendeu na hora que era eu. Ele fez menção de vir até mim, tentou pegar meu braço, como se ainda fôssemos um casal que veio se mostrar para a sociedade. Marina, você está deslumbrante, balbuciou ele, tentando dar firmeza à voz. Vamos, vou te apresentar a... Soltei meu braço suavemente. Roberto, espera, disse eu calmamente. Preciso cumprimentar os convidados. E sem dar tempo para ele se recuperar, virei e fui cumprimentar, abraçar quem eu realmente queria ter por perto. Ele ficou parado no meio do salão, como alguém que de repente percebeu que tiraram seu papel, mas ninguém avisou que a peça continuava sem ele. O jantar transcorria tranquilo, música, brindes, conversas nas mesas. Roberto tentava se enturmar, mas ao lado sentavam pessoas para quem as palavras projeto, negócio, portfólio significavam escalas muito diferentes das dele. Ele tentou contar umas histórias sobre o trabalho duro dele, mas isso interessava a pouca gente. E então chegou o momento para o qual tudo aquilo foi planejado. Subiu ao palco um senhor, velho amigo do meu pai, ex-sócio dele. Agradeceu a presença de todos, falou brevemente sobre o objetivo da noite: arrecadar fundos para o asilo municipal, e depois sorriu e disse: "Mas o principal, por que estamos aqui hoje? É essa mulher, graças a quem esta noite se tornou possível. Uma mulher que por muitos anos conscientemente se manteve nas sombras, embora tenha construído um enorme negócio e investido muito dinheiro no desenvolvimento da cidade. Ela preferia continuar sendo apenas Marina, sem títulos pomposos,
mas hoje ela decidiu sair das sombras e eu ocupar seu lugar. Ele fez uma pausa, olhou o salão e continuou. Recebam Marina Valença Bittencourt, proprietária e presidente do Grupo Valença, uma das mulheres mais influentes e ricas da nossa cidade. Os aplausos cobriram o salão como uma onda. Levantei-me da mesa e fui para o palco. Não olhei para o Roberto, mas sentia o olhar dele na minha pele. Provavelmente naquele momento ele ouviu meu sobrenome não como Senhora Guzmão, mas como a independente e autônoma Valença Bittencourt. Peguei o microfone, agradeci os aplausos, as palavras carinhosas, falei do meu pai, como ele começou praticamente do zero, como acreditava que a cidade cresceria, como comprava galpões e terras na periferia que ninguém queria, como me ensinou a contar dinheiro e ao mesmo tempo não esquecer das pessoas. Depois contei como, após a morte dele, assumi tudo. Sobre nossos projetos, condomínios, centros comerciais, reformas de prédios antigos, investimentos em novas áreas. No telão gigante atrás de mim passavam fotos, prédios, quarteirões, escritórios, empreendimentos geridos pela minha empresa. Ouvia o salão comentando, reconhecendo prédios onde alguém trabalhou ou morou, impressionados com a dimensão. Falei calmamente, sem arrogância, como se explicasse a uma amiga o que faço todos esses anos. Sobre como geramos empregos, investimos em urbanismo, apoiamos projetos sociais, sobre como o negócio tem responsabilidade com quem vive nesta cidade. E então fiz uma pausa e disse: quero falar separadamente sobre nosso objetivo beneficente de hoje. Pessoas idosas muitas vezes acabam não sendo necessárias para ninguém. As famílias estão ocupadas, os filhos longe, a saúde falha. Elas parecem cair fora da vida. Eu sei muito bem como é quando uma pessoa envelhece e se torna um peso. Mas uma coisa é cuidar em casa, outra é quando a pessoa não tem ninguém. Por um segundo desviei o olhar para Dona Elvira. Ela estava sentada de boca aberta, sem piscar. Por isso hoje, continuei, quero não apenas arrecadar fundos, quero dar o primeiro passo eu mesma. Falei o valor, 10 milhões de reais. No salão, reinou um silêncio de meio segundo. Depois explodiram os aplausos. 10 milhões é mais do que o Roberto ganhou nos últimos 5 anos somados. Mas não disse isso por ele. Disse isso por mim, por aquela Marina que passou 35 anos andando de roupão pela casa ouvindo que era inútil. Quando terminei o discurso, as pessoas vinham até mim uma após a outra. Agradeciam pela ajuda ao asilo, propunham projetos conjuntos, pediam entrevistas. Eu conversava, ria, trocava cartões. Roberto tentou algumas vezes chegar até mim, mas a cada vez era suavemente afastado pelo próximo interlocutor. Naquele círculo, ele não era ninguém, apenas um senhor idoso num terno barato. Dona Elvira estava sentada num canto, sombria, apertando os lábios. Eu sabia que na cabeça dela a imagem do mundo estava desmoronando. A empregada dela, a fracassada, incapaz de nada além de cuidar de uma velha doente, de repente era a mulher que doava milhões e comandava projetos dos quais ela e o filho nem tinham ouvido falar. No fim da noite, o salão começou a esvaziar. Eu, cansada, mas calma, já ia saindo quando o Roberto finalmente se pôs no meu caminho. Precisamos conversar, disse ele com a voz rouca. Olhei para ele. Na minha frente estava o mesmo homem com quem vivi 35 anos, mas pela primeira vez em todo esse tempo ele parecia pequeno, não fisicamente, mas na essência. Claro, respondi. Amanhã às 10 da manhã no meu escritório. A Lívia vai te mandar o endereço. Ele piscou. No escritório? Sim, Roberto, sorri de leve. No meu escritório. Virei as costas e fui para a saída, sentindo o olhar perdido dele nas minhas costas. Pela primeira vez em 35 anos, quem ditava as condições não era ele. Pela primeira vez em 35 anos, o encontro, a hora e o local eram marcados por mim. No dia seguinte, cheguei ao escritório mais cedo que o normal. Queria que quando ele entrasse, tudo já estivesse no lugar. Nossas salas ocupavam um andar inteiro numa torre comercial na Faria Lima. Vidro, vista de São Paulo do Alto, recepção austera. Era aquele mundo cuja existência o Roberto nem imaginava enquanto contava para a outra mulher como a pobre esposa ficava em casa com a mamãe. Às 10, a Lívia apareceu na minha sala.
Ele chegou. Deixe esperar uns minutos, respondi, sem levantar a cabeça dos papéis. Deixe ele sentir como é sentar e esperar enquanto outra pessoa decide quando chega a vez dele. Uns minutos depois, a porta abriu. Lívia conduziu o Roberto à sala e saiu em silêncio. Ele parou na entrada, olhando em volta. Sala grande, janelas panorâmicas, quadros nas paredes, estantes com documentos, mesa maciça. Não era o mundo habitual dele de viagens e hotéis baratos. De propósito, não levantei para recebê-lo. Terminei de escrever uma linha e só então levantei o olhar. Bom dia, Roberto, disse calma. Senta. Ele sentou na cadeira em frente, claramente deslocado. Marina, a gente precisa mesmo de tudo isso assim? Começou ele com um tom de lamento. Somos adultos, dá para resolver humanamente. É exatamente isso que vamos fazer agora, interrompi, humanamente. Acenei para Lívia. Ela entrou, colocou na frente dele uma pasta grossa e um envelope e saiu de novo, deixando-nos a sós. Abre, disse eu. Ele pegou a pasta, abriu com cuidado. Primeiro tinha uma pilha de documentos, papéis do divórcio já preparados. Atrás, uma lista detalhada do nosso patrimônio. Casa, carros, contas, participações, imóveis. Ao lado de cada item, preto no branco. Proprietária Marina Valença Bittencourt. Roberto folheava as páginas. As bochechas dele ficaram manchadas de vermelho. O que é isso? Balbuciou ele. Isso é como nossas finanças realmente eram todos esses anos, respondi. E como elas estão agora? Depois vinham as fotos. Ele e a Vanessa em restaurantes, em hotéis, na frente de letreiros. Cópias das conversas, extratos bancários, onde se via de quais cartões eram pagos os presentes, restaurantes, quartos de hotel. Roberto congelou, agarrado aos papéis. Você me vigiava, sussurrou ele. Eu reunia fatos, corrigi. Fatos de como você gastava meu dinheiro com sua amante. Ele quis contestar, mas apontei para o envelope. Vamos ao mais interessante. Abre. Ele obedeceu e abriu o envelope. Dentro tinha um cheque e um extrato curto. O que é isso? Esse é o valor que você ganhou e contribuiu para a nossa casa em 35 anos, disse eu. Pedi aos contadores para calcularem tudo. Seu salário oficial, suas contribuições reais para o orçamento familiar. Sem os bônus que você torrava nas viagens, sem o dinheiro vivo que gastava nas suas diversões, apenas o que realmente foi para nós. Ele fixou o olhar no número. Para uma pessoa comum, era um dinheiro decente, mas comparado ao que eu possuía, era pouco. Isso é seu, continuei. Não pretendo pegar o que você ganhou honestamente. Nunca pretendi. Inclinei-me para a frente. Todo o resto é meu. A casa onde você morava, o carro que você dirigia, os investimentos que você nem sabia que existiam. Temos um pacto antenupcial de separação total. Você assinou antes do casamento, voluntariamente, sem ler, claro, mas isso já é problema seu. Ele apertou os lábios, os olhos encheram de lágrimas, de raiva ou desespero. Isso não é justo, ele disse com dificuldade. 35 anos de casamento, Marina. Somos uma família. Estive a vida toda ao seu lado. Você não pode simplesmente me riscar assim. Não estou te riscando, disse eu de forma plana. Estou colocando um ponto final onde você mentalmente já tinha decidido tudo há muito tempo. Peguei outra pasta que estava ao lado e coloquei na frente dele. Aqui está o relatório do detetive sobre a Vanessa. Ele abriu. Dívidas, empréstimos, aluguel atrasado e mais umas fotos, já não com ele, mas com outro homem, mais jovem e mais rico. Abraços, beijos. As datas eram os mesmos dias em que o Roberto tinha certeza de que ela esperava só por ele. Ele empalideceu. Isso é mentira. São fatos? Disse eu duramente, exatamente como as suas contas de hotel. Recostei-me na cadeira. Agora escuta com atenção, Roberto. É a única vez que vou explicar tudo. Ele levantou os olhos para mim. Hoje você assina esses papéis do divórcio? Bati o dedo na primeira pasta. Pega seu cheque, tira sua mãe da minha casa dentro de uma semana, 7 dias. Ele se agitou. Espera, como assim tirar a mãe? Exatamente como soa, respondi. Dona Elvira não é mais minha responsabilidade.
Se quer que ela viva bem, com plano de saúde caro e cuidadores, pague você mesmo. A casa onde ela mora agora pertence a mim. Não sou obrigada a sustentar nem ela, nem você. Ele cerrou os punhos. Você vai jogar ela na rua? Sim. Uma senhora idosa, depois de tudo o que ela... Interrompi. Fez comigo por 30 anos. Ainda estou sendo muito gentil. Estou oferecendo tempo e dinheiro a vocês. É mais do que suficiente. Encontrei o olhar dele novamente. Você tira ela da minha casa, organiza a moradia. Qual? Isso já não é problema meu. Ele ficou em silêncio, respirando pesado. E mais uma coisa, acrescentei. A partir desse momento, você não aparece na minha vida sem permissão. Nada de ligações noturnas, mensagens chorosas, tentativas de conversa franca. Todas as questões só através do meu advogado. Ele tentou se indignar. Marina, você não pode cortar tudo assim. Tivemos uma vida, nossos anos, nossas lembranças. Tivemos os meus anos, corrigi com calma. Os seus passaram muito bem. Viagens, liberdade, mulher mais nova, esposa atenciosa em casa, que carrega tudo nas costas e fica calada. Agora cada um terá suas consequências. Ele fechou os olhos, passou a mão no rosto. Eu cometi um erro. Não um, disse eu. Muitos, ao longo de muitos anos. Mas 35 anos de casamento, eles significam alguma coisa, repetiu ele teimosamente. Olhei para ele longamente. Eles significam 35 anos da minha vida, disse baixo. 35 anos que me doei até a última gota ao marido, à mãe dele, a essa casa. 35 anos enquanto você usava isso e achava que era obrigação minha. Fiz uma pequena pausa e acrescentei. E sabe o que é mais desagradável? Não é você ter arrumado a tal Vanessa, é você ter me jogado no lixo muito antes dela. Nas suas conversas, nos seus planos, quando discutia como ia viver bem quando eu deixasse de ser a cuidadora conveniente. Ele desviou o olhar. Na sala pairou um silêncio. Só ao longe zumbiam os elevadores e o barulho da cidade através do vidro. Não quero te humilhar, Roberto, disse eu finalmente. Não quero te arrastar pelos tribunais, destruir sua vida. Tenho todas as ferramentas para isso, mas não me interessa. Quero uma coisa, fechar essa etapa. Empurrei a caneta para ele. Assina, pega seu dinheiro, leva sua mãe, viva como achar melhor, só que sem mim. Ele olhava para os documentos, para a caneta, para o cheque. Nos olhos dele se misturavam medo, raiva, desespero e algo parecido com compreensão, tardia, inútil, mas ainda assim compreensão. Não tenho escolha, né? Perguntou ele rouco. Escolha sempre tem, respondi. Pode não assinar, pode tentar processar, gastar os anos, que já não nos restam muitos, mas o resultado será o mesmo. Ele apertou os lábios, pegou a caneta. A mão dele tremia tanto que a tinta borrou um pouco. A assinatura dele foi posta em cada folha, no pedido de divórcio, no acordo de que não reivindica meu patrimônio, na cláusula de que retira o que lhe pertence e nada mais. Quando ele colocou a última assinatura, a caneta escorregou dos dedos dele e bateu alto na mesa. Ele levantou o olhar para mim, vazio, como se naqueles minutos tivessem sugado tudo dele. E nesse segundo, olhando para aquele homem com quem vivia a maior parte da vida, senti muito claramente. A velha Marina não existe mais, sobrou a verdadeira eu. E dali em diante deveria começar uma etapa completamente diferente. Tanto para ele, quanto para Dona Elvira, quanto para mim. Depois daquele encontro no escritório, tudo andou muito rápido. No mesmo dia, meus advogados deram entrada nos papéis no tribunal. As formalidades levaram o mínimo de tempo. Pacto antinupcial, relatórios, provas de traição. Todas as assinaturas já estavam lá. Uns dias depois, Dona Elvira recebeu a notificação oficial. 7 dias para desocupar a casa. Ela ligou, gritou no telefone, me acusou de todos os pecados mortais, prometeu me amaldiçoar até a 7ª geração. Jogar uma velha doente na rua, gritava ela. Depois de tudo o que eu fiz por você, respondi calmamente. A senhora tem um filho, Dona Elvira, que ele responda pela senhora como deve ser. No fim, ela e o Roberto alugaram um apartamento de 2 quartos pequeno na periferia. O cheque dele permitiu pagar alguns meses de aluguel e algumas dívidas, mas não mais que isso.
Depois, era preciso não viajar pelo país com conforto, mas trabalhar de verdade, contar cada real, pensar nos remédios, comida, condomínio. Dona Elvira entendeu muito rápido que morar com o filho num apartamento apertado, sem cuidadores e remédios caros, não é a mesma coisa que dar ordens do quarto dela na minha casa, onde tudo girava em torno dos caprichos dela. Vanessa aguentou esse espetáculo por pouco tempo. Assim que ficou claro que não haveria nem casa, nem metade da fortuna, que em vez de um homem rico ela tinha um velho cansado, cheio de problemas e com a mãe nas costas, o entusiasmo dela sumiu. 2 semanas depois de o Roberto levar a mãe para morar com ele, Vanessa o largou. Encontrou outro, aquele verdadeiro, com dinheiro e sem pesos extras. Para ela, Roberto foi apenas uma aposta errada. Ele tentou me escrever, mensagens com desculpas, tentativas de começar do zero, declarações de amor, lamentações sobre como estava difícil para ele agora. Eu simplesmente bloqueei o número dele. Não havia o que discutir. Tudo o que podíamos dizer um ao outro já tínhamos dito na minha sala. O divórcio saiu rápido. Sem escândalos, sem guerras, sem partilha. Afinal, não havia nada para partilhar. Assim terminou um casamento de 35 anos. E para mim começou uma vida completamente diferente. Primeiro cuidei do mais simples, de mim. Não para alguém, não para provar algo a alguém, mas para mim. Contratei um personal trainer, comecei a treinar 2 ou 3 vezes por semana. Aos poucos, as dores constantes nas costas sumiram. Comecei a dormir melhor. A pressão, claro, não desapareceu. A idade cobra seu preço, mas pelo menos parou de dar saltos a cada estresse. Depois lembrei que o mundo existe além da cozinha, da farmácia e do escritório. Entrei num clube de viagens para pessoas acima de 60. Não turismo de sanatório, mas viagens normais, cidades, museus, excursões, apenas passeios. A primeira foi à Europa. Em Paris, andava por Montmartre e pensava que, há uns anos, nem podia imaginar que estaria andando sozinha por aquelas ruas, sem marido, sem a mãe dele, sem me preocupar com os remédios e caprichos de alguém. Fiquei sob a Torre Eiffel à noite, quando ela se ilumina, e me peguei pensando que estava simplesmente bem. Não era euforia, não era histeria, mas uma sensação tranquila. Isso sim é vida. Joguei uma moeda na Fontana de Trevi, em Roma. Em Barcelona, olhei para as casas de Gaudí e pensei que até o concreto pode ser vivo se houver imaginação e liberdade. Voltava para casa, já planejando a próxima viagem. Paralelamente, mergulhei no trabalho, mas já de outro jeito, sem a necessidade de correr para casa à noite para dar tempo de fazer o jantar e ouvir reclamações. Sem o pensamento constante de que a mamãe tem remédio na hora certa. Expandimos a empresa, abrimos representação em outras cidades, lançamos alguns projetos de moradia acessível e ecológica. Não fachada para relatórios, mas casas reais onde as pessoas vivem com conforto. Um desses projetos ganhou um prêmio internacional. Para mim, isso foi importante não pela medalha, mas porque significava que eu estava fazendo algo não só para mim. Com o tempo, nasceu outra ideia. Eu ouvia com muita frequência histórias de mulheres que, como eu antigamente, acabaram totalmente dependentes financeiramente do marido. O marido colocava tudo no nome dele, dava mesada, controlava cada centavo e depois ou ia embora ou transformava a vida num inferno. Isso também é violência, só que não física, mas patrimonial. Não deixa hematomas, mas quebra as pessoas tanto quanto. Decidi que queria lidar com isso a sério. Abri uma fundação para mulheres vítimas de violência patrimonial. Ajudávamos juridicamente, explicávamos como registrar bens, como proteger seus direitos, como não assinar o que depois se voltará contra elas. Dávamos consultoria financeira, ensinávamos coisas básicas, como gerir o orçamento, como poupar, como não entrar em empréstimos malucos. Frequentemente, eu me encontrava com essas mulheres pessoalmente. Sentávamos à mesa, tomávamos chá e cada uma contava sua história. Nesses relatos, eu ouvia a mim mesma de 20, 30 anos atrás. Algumas choravam, outras sentiam raiva, outras vergonha. Eu sempre dizia a mesma coisa. Não sejam mais gentis com vocês mesmas do que eu fui comigo. Não esperem 35 anos até serem espremidas,
ao ponto de não se reconhecerem no espelho. Ao mesmo tempo, comecei a trazer de volta para a minha vida velhas amigas, aquelas com quem convivia antes do casamento, com quem o contato se perdeu porque eu não tinha tempo, porque o Roberto nunca gostou das minhas amigas, porque tinha que ficar com a mamãe. Para minha surpresa, a maioria não me julgou. Algumas disseram simplesmente: a gente entendia que você não sumiu porque quis. Que bom que voltou. Criamos nosso pequeno grupo, nos reuníamos pelo menos uma vez por semana, íamos ao cinema, a exposições, cafés, apenas passear pela cidade. Parecia nada demais, mas para mim era como um sopro de ar fresco. Um dia, num jantar, uma das amigas, Karina, perguntou: Marina, você não sente falta nenhuma de estar casada? Pensei um pouco. Daquele casamento? Não, respondi honestamente. Aquilo não era uma família. Era uma embalagem bonita em volta do meu serviço. Se algum dia eu estiver com alguém de novo, só com uma condição: nada de me sacrificar por um homem, apenas parceria de igual para igual. Para ser sincera, por enquanto estou muito bem sozinha. E era verdade. Não havia vazio, nem solidão angustiante. Havia uma sensação de liberdade, às vezes silenciosa, às vezes muito vibrante, mas minha. Cerca de 6 meses depois do divórcio, encontrei o Roberto por acaso. Entrei num shopping para comprar umas coisas para casa. Perto da farmácia, vi umas costas familiares. Ele estava na fila com uma cestinha cheia de remédios. Envelhecido, curvado, com uma jaqueta barata. O rosto cansado, cinzento. Ele virou e me viu. Marina, só conseguiu sussurrar. Acenei. Olá, Roberto. Ficamos parados uns segundos. Como você está? Perguntou ele. Bem, respondi. Trabalhando, vivendo. Mamãe está doente, murmurou ele, apontando para os remédios. Eu sei, disse eu. Não vou ter pena, é sua responsabilidade. Desejei saúde a ele e dei as costas. Andando pelo corredor do shopping, prestei atenção em mim mesma. Não havia regozijo, nem pena, nem dor. Estava vazio, como se tivesse encontrado um conhecido distante do passado, com quem tudo já está claro há muito tempo. Depois, soube por conhecidos em comum que, com o tempo, ele teve que mandar a Dona Elvira para um asilo público. Ele simplesmente não dava conta do cuidado, do trabalho e da vida no apartamento pequeno. Agora ela vivia num quarto compartilhado com 4 pessoas, com comida comum, com médicos de plantão. Honestamente, senti um pouco de pena dela, bem pouquinho. Ela poderia ter vivido a velhice de outro jeito se ao menos uma vez tivesse visto em mim um ser humano, e não uma empregada gratuita, mas as pessoas raramente mudam nessa idade. Ela escolheu o papel dela e, no fim, está vivendo o resto dele onde só há lugar para queixas alheias e cuidado protocolar. Sobre a Vanessa, ouvi pouco. Disseram que ela realmente encontrou um homem com mais status e mais rico. Espero que pelo menos dessa vez ela esteja ganhando a vida honestamente, e não vivendo só de carteiras alheias. No Roberto quase não penso. Ele virou parte de um capítulo fechado, personagem de uma história que acabou. Meu negócio, enquanto isso, crescia. Abrimos escritórios em mais algumas cidades. Lançamos projetos com os quais antes eu só sonhava. Começaram a me convidar para conferências em painéis sobre liderança feminina. Algumas vezes dei entrevistas a revistas de negócios, não como esposa de alguém, mas como pessoa independente. Num momento, me chamaram para palestrar numa conferência no formato TEDx, contar como é possível literalmente remontar a vida depois dos 60. Pensei muito se aceitava ou não. Expor o pessoal num grande palco é uma atividade controversa. Mas, por outro lado, minha história já vivia na fundação, nas conversas com as mulheres. Subi ao palco, peguei o microfone e contei tudo honestamente. Não sobre milhões e projetos, mas sobre como se pode perder a si mesma num casamento, como desistir da carreira, amigos, interesses, porque é preciso para a família. Sobre como um dia, aos 68 anos, você pode acordar e perceber que tem uma enorme fortuna, mas não tem vida própria, e sobre como nunca é tarde para começar a construí-la. A gravação dessa palestra se espalhou pela internet. Mulheres do país todo e não só me escreviam. De cidades pequenas, de grandes metrópoles, de países vizinhos. Alguém escreveu: sua história é como a minha, só que sou mais nova. Outra:
Eu estava arrumando as malas para deixar meu marido e tropecei no seu vídeo. Ele me deu o empurrão final. Eu lia essas mensagens e pensava, se pelo menos uma mulher depois disso decidir que não dá mais para viver assim, então não foi em vão. Agora, 1 ano depois do divórcio, moro numa casa que eu mesma idealizei. É menor que a da antiga, mas toda minha. Quartos claros, cozinha grande, onde agora cozinho quando quero, e não quando preciso, sem cobranças alheias, sem insatisfação eterna. No quintal, um pequeno jardim. Planto flores e temperos lá, mexo na terra e me pego sorrindo à toa, sozinha, sem motivo. Tenho 2 gatos. Peguei da rua, adotei. Dormem onde querem, andam atrás de mim, às vezes fazem arte, mas as exigências deles são simples: ração, água e um pouco de carinho. Isso eu posso dar. Amanhã começa com yoga e uma caneca de café no terraço. De dia, reuniões, projetos, viagens, trabalho que me empolga de verdade. À noite, livros, filmes, às vezes teatro ou jantar com as amigas. Na minha vida, não tem mais uma pessoa que vai sentar e comentar que não cozinhei direito, não me vesti direito e não usei meu tempo direito. Recentemente, num jantar beneficente, conheci um homem. Arquiteto, viúvo, um pouco mais velho que eu. Conversamos sobre projetos, sobre cidades, sobre como os bairros mudam quando chega um negócio sério neles, e não uma construção caótica. Ele pediu meu número. Dei, mas disse logo: não procuro relacionamento sério, estou bem sozinha. Se quiser tomar um café às vezes, ir a uma exposição ou só conversar, por favor. Ele sorriu. Nessa idade, para ser honesto, eu mesmo não preciso de outra coisa. Encontramo-nos algumas vezes. É agradável ter alguém por perto com quem se pode falar a mesma língua. Mas não vejo mais o relacionamento como algo sem o qual a mulher é incompleta. Eu sou completa mesmo sem isso. E essa é, provavelmente, a principal conclusão a que cheguei. 35 anos vivi como se meu valor fosse determinado por que tipo de esposa e nora eu era. Se cozinho na hora, se passo roupa perfeitamente, se fico calada quando quero gritar. Agora sei que o valor não está nisso, está em quem você é por si só. Na sua mente, caráter, capacidade de aguentar o tranco, construir, criar, ajudar os outros. Nem o Roberto, nem a mãe dele nunca viram isso em mim. Direito deles. Mas o ruim não é eles não terem visto. O ruim é que eu mesma, em algum momento, parei de ver. Não posso recuperar aqueles anos. Não posso voltar aos meus 40, 50, 60 para fazer outra escolha. Mas posso viver o tempo que resta como achar melhor. E é exatamente isso que estou fazendo. Vou continuar desenvolvendo minha empresa, abrir mais projetos que vão mudar as cidades. Vou levar até o fim a Fundação para Mulheres, para que o mínimo possível delas caia na armadilha da violência patrimonial. Vou escrever um livro, não memórias para me gabar, mas uma história honesta, sem enfeites, sem vingança de conto de fadas, sem glamour. Apenas a verdade sobre como se pode viver décadas, uma vida que não é sua, e, ainda assim, um dia dizer, chega. Tenho uma lista de lugares aonde quero ir enquanto as pernas aguentam e a cabeça ainda funciona. Quero dançar tango em Buenos Aires, ver a aurora boreal em algum lugar na Islândia, caminhar pela grande muralha da China. Talvez não consiga tudo, não tem problema. O importante é que vou pelo menos tentar. E se no caminho encontrar uma pessoa que veja em mim uma igual, e não uma funcionária, que respeite minha liberdade e se alegre com meus sucessos, em vez de temê-los, talvez eu a deixe entrar na minha vida. E se não, viverei dignamente sozinha também, sem pena de mim mesma, sem eterno autossacrifício por quem não valoriza isso. Se vocês ouviram minha história até o fim e se reconheceram nem que seja um pouco nela, por favor, não façam o que eu fiz um dia. Não esperem décadas para que alguém de repente comece a valorizar vocês. Não pensem que se forem ainda mais submissas, ainda mais quietas, ainda mais convenientes, tudo mudará magicamente. As pessoas nos tratam como nós permitimos. Casamento, família, relacionamentos são sempre uma via de mão dupla. Se só um se sacrifica e o outro aceita isso como norma, não é família, é exploração. E nunca é tarde para dizer não. Eu tinha 68 anos quando saí de um casamento de 35 anos.
Sim, foi assustador. Sim, foi doloroso, mas agora, olhando para trás, entendo que foi a melhor decisão da minha vida. Sou Marina Valença Bittencourt, 68 anos, empresária, benfeitora, mentora e simplesmente uma mulher que finalmente vive como ela mesma quer. Sou livre, e essa liberdade vale mais do que aquelas décadas que gastei para chegar até ela. Se minha história fez vocês pensarem, deu nem que seja uma gota de força ou esperança, então não foi em vão que a contei. Escrevam de onde vocês me ouviram. Escrevam se na vida de vocês houve histórias parecidas. Essas coisas não podem ser silenciadas. Nós, mulheres, vivemos tempo demais no silêncio, com medo até de admitir para nós mesmas que não somos respeitadas. Hora de mudar isso. Obrigada por ficarem comigo até o fim. M.